No verão de 1943, os quadrimotores americanos vieram em peso para bombardear Roma, mas um piloto da rede aeronáutica se destacaria, se tornando a estrela da defesa aérea da Itália. Luigi Gorini nasceu em Alceno, vilarejo da região da Emília-Romana, localizado 25 quilômetros a sudeste de Piacenza, no dia 12 de julho de 1917. Em sua juventude, Gorini desenvolveu uma paixão pelos motores e pela velocidade, inicialmente tornando-se um entusiasta das motocicletas, mas esse entusiasmo rapidamente transferiu-se para as aeronaves. A Regia Aeronautica, ou Real Força Aérea Italiana, era uma das maiores do mundo nos anos 30, e em 1936 os seus pilotos de caça foram enviados em auxílio às forças nacionalistas na Guerra Civil Espanhola. Voando o biplano Fiat CR-32, os pilotos italianos começaram a alcançar numerosas vitórias contra a Força Aérea Republicana, tornando-se heróis em seu país natal. Isso foi o suficiente para que Gorini, aos 20 anos de idade, decidisse se juntar à Regia Aeronáutica em 1937 e, após o treinamento básico, foi enviado para a escola de pilotagem em Castiglione del Lago. Feito sargento-piloto em fevereiro de 1939, ele foi destacado para serviço na 85ª Esquadrilha do 18º Grupo, parte do 3º Stormokakya, ou terceira ala de caça. Com seu Fiat CR-32 sagrando-se campeão da Guerra Civil Espanhola, o alto comando da Força Aérea Italiana demorou em perceber o quanto os seus biplanos estavam atrasados em relação às mais modernas aeronaves de caça europeias. E em 1939, Gorini passou a voar um novo modelo, advindo de uma fórmula antiga, o biplano Fiat CR-42 Falcon. O início da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, acendeu um alerta na Regia Aeronáutica. Com a Itália em uma aliança militar com a Alemanha, sua entrada no conflito era uma questão de tempo. Naquele período de incertezas, o inexperiente Gorini teve como instrutor de combate o sargento Giuseppe Rusin, veterano da guerra na Espanha e futuro general da Força Aérea. Rusin ensinou-lhe táticas que aprendera no combate real, e rapidamente esses ensinamentos se tornariam de vital importância. Em 10 de junho de 1940, Benito Mussolini declarou guerra à Inglaterra e à França, trazendo a Itália para dentro da Segunda Guerra Mundial repentinamente, sem um grande planejamento estratégico para regir operações. Posicionada no aeródromo de Mondovì, perto da fronteira francesa, a 85ª Esquadrilha recebeu ordens de iniciar ataques contra o território inimigo. E assim Luigi Gorini se tornou um dos primeiros pilotos italianos a entrar em combate no conflito. Nos dias seguintes, que antecederam a rendição francesa em 22 de junho, os italianos atacaram aeródromos nas proximidades de Nice, e Gorini teve seu batismo de fogo. Durante os combates na França, eu simplesmente não conseguia atirar. Para mim, aquela pessoa que estava ali na frente não tinha feito nada de mal, e ao longo da guerra eu sempre tentei evitar o cockpit e alvejar o avião, a máquina. É claro, uma hora eu tive que acordar, porque ninguém ali estava brincando. Em 10 de setembro de 1940, Mussolini criou o Corpo Aéreo Italiano, uma força aérea expedicionária para dar apoio aos alemães na Batalha da Inglaterra. Colocada sob comando do general Rino Corso Fuggier, a força incluía a 85ª Esquadrilha, e assim Gorini partiu para o norte da Europa às vésperas do inverno. No começo de outubro, os caças CR-42, ainda com suas brilhantes camuflagens mediterrâneas em tons de terra, chegaram ao aeródromo de Ursel, na Bélgica, às margens do gelado Canal da Mancha. Sem rádios, sem blindagem e sem aquecimento em suas cabines abertas, os pilotos italianos tomariam parte num combate mortal de outro nível. Em 11 de novembro, o corpo italiano decolou para bombardear Harwich, a nordeste de Londres, quando foram recebidos por 3 esquadrões de Hurricane sobre o litoral. Apesar da séria desvantagem em armamento, os biplanos conseguiam manobrar muito mais do que os Hurricanes, e Gorini conseguiu danificar um dos ingleses, sendo alvejado em retorno. Em 29 de novembro, numa patrulha de caça sobre Margate,
Gorini viu-se perseguido por um Spitfire, mas o sargento Felice Sozzi colocou-se na frente do inglês, tomando uma rajada da qual 3 tiros perfuraram-lhe o pulmão. Incrivelmente, Sozzi conseguiu pousar e foi hospitalizado, sendo recomendado para a Medalha d'Oro ao Valor Militare pelo general Fougier. Sua medalha, contudo, foi rebaixada para prata, e Gorini, indignado, comentou com ele sobre o fato, no que Sozzi respondeu: "Sim, eles me deram a prata. Você sabe, as minhas divisas ficam no braço e não no ombro." Em 10 de janeiro de 1941, com a contraofensiva britânica no norte da África ameaçando toda a Líbia italiana, o corpo aéreo foi chamado de volta, e poucos dias depois o terceiro Stormo já se encontrava em Sirte, na Tripolitânia, de onde Gorini imediatamente iniciou uma série de missões de ataque contra a frente britânica. Em 16 de abril, já dando proteção ao avanço realizado pelo Afrika Korps alemão, Gorini voava com o CR-42 sobre Derna, na Cirenaica, quando avistou abaixo 2 caças pesados britânicos Bristol Bullfighter. Mergulhando, Gorini fez a mira com precisão na asa direita do inimigo, abrindo fogo a 700 metros. O inimigo tentou evadir, mas o biplano em mergulho fechou na curva e acertou novamente, levando o Bullfighter ao chão, abrindo finalmente o score de Luigi Gorini. No dia 29 de maio, novamente mergulhando para ampliar as chances do seu lento biplano Fiat, ele derrubou um bombardeiro Bristol Blenheim sobre Benghazi, mas dias depois sua unidade foi reconvocada à Itália para iniciar a conversão para o monoplano Mach C-200 Zeta. Em dezembro, todo o grupo havia concluído a conversão para o C-200 e o Fiat G50 Freccia, sendo posteriormente transferido para a base aérea de Araxos, na Grécia, onde passaria os próximos meses longe do centro dos combates, realizando missões de escolta de comboios entre a Grécia e a Itália. O terceiro Stormo voltou ao deserto em 23 de julho, dessa vez já usando a famosa insígnia da Vespa Arrabbiata, ou Vespa Furiosa, que adornava a faixa branca na fuselagem traseira das suas aeronaves. Realizando missões de ataque ao solo com o C-200, em novembro a unidade recebeu os caças Mach C-202 Folgore deixados pelo quarto Stormo. Finalmente, com o Mach 202 tínhamos um avião competitivo. Mas quando nos deram, durante a ofensiva aliada, com aquele monte de P-40 e Spitfires, nem mesmo ele pôde fazer muita coisa. O Spitfire era osso duro, tinha muitas metralhadoras e 2 canhões de 20 mm e ainda era mais rápido. O 202 era inferior em velocidade e armamento. Mesmo assim, em 2 de janeiro de 1943, Gorini conseguiu abater um Curtiss P-40 da RAF sobre Sirte e no dia 11 colocou abaixo um Supermarine Spitfire do Esquadrão 92 num combate a oeste da cidade. Com os aliados empurrando as forças do eixo para dentro da Tunísia, em 26 de fevereiro, os Folgore do 18º Grupo interceptaram uma formação da RAF sobre Kebili e Gorini conseguiu derrubar um Hawker Hurricane, seu 5º abate, fazendo dele oficialmente um as da caça. Contudo, Gorini foi ferido no olho e hospitalizado pela gravidade da lesão, sendo afastado dos últimos combates na África e evacuado para a Itália no final de março. Naquele próximo verão, entretanto, Gorini receberia uma nova montaria que imortalizaria seu nome, levando-o de um simples as para a maior estrela da defesa aérea da Itália. Fruto da combinação da fuselagem do Folgore com o novo motor alemão Daimler-Benz DB605, contando finalmente com a introdução de 2 canhões de 20 mm nas asas, a Mach havia criado uma nova e formidável plataforma de caça, o Mach C-205 Veltro. Devido ao meu número de vitórias, eu fui escolhido para ir ao norte da Itália buscar uma nova aeronave que disseram que receberíamos, o Mach C-205. Ao me apresentar a máquina, o piloto de testes da fábrica me disse: "Esse ainda é o 202, mas lembre-se de não atirar com todas as armas ao mesmo tempo, pois o coice é muito forte." Sem muita hesitação, eu subi a cabine e dei partida, pensando comigo: calma, este ainda é o 202. Coisa nenhuma! Enquanto subia, rapidamente percebi que o motor era muito mais poderoso. E quanto ao conselho dele sobre as armas? Eu disse: que se dane,
e sempre atirei com todas. Sediada no aeródromo de Cerveteri para a defesa de Roma, a esquadrilha de Gorini decolou em 19 de julho para interceptar uma formação de quadrimotores americanos que vinha atacar a capital. Finalmente, com armamento adequado para derrubar grandes bombardeiros, Gorini se tornou um dos primeiros pilotos italianos a colocar abaixo um Consolidated B-24 Liberator, que caiu após uma precisa rajada do Veltro. Após ser avistado pela escolta de caças Lockheed P-38 Lightning, Gorini conseguiu derrubar um deles e danificar outro antes de pousar, um resultado estupendo para uma primeira missão com um novo Mach. Nas semanas seguintes, ele continuou a desfrutar de sucessos contra as cada vez maiores hordas aéreas inimigas que atacavam Roma, mas em 27 de agosto o sargento Gorini teria o seu mais bem-sucedido dia. Uma grande formação apareceu diante dos meus olhos. Por rádio, o comandante pediu calma, mas eu não me contive e me separei dos outros. Subi e, no momento certo, ataquei o bombardeiro na extrema esquerda, mirando na junção da asa com a fuselagem. Era um Boeing B-17, uma fortaleza voadora. Eu fiz a volta e retornei, a tempo de ver a asa se destacar, com os motores ainda girando e o avião caindo em parafuso. Eu estava a 7.000 metros, mas juro que senti a onda de choque quando ele colidiu com o solo. Porém, eu cometi o mesmo erro idiota de muitos pilotos quando abatem uma aeronave. Eu fiquei olhando a queda. Foi quando um caça P-38 passou colado em mim com as armas brilhando, me errando por meros centímetros. Mas ele também foi tolo e se colocou na minha mira. O atingi em cheio e ele explodiu numa bola de fogo, da qual por pouco me safei. Foi quando retornei para a formação de bombardeiros, divisei um B-17 e disparei diversas rajadas. Contei 9 paraquedas saindo da aeronave, mas ela continuava em linha reta. Eles tinham acionado o piloto automático. Atirei outra vez e ela finalmente começou a cair. Tendo esgotado sua munição, Gorini então foi perseguido e alvejado por 12 Lightnings, tendo seu caça bastante avariado. Escapando por pouco, ele procurou uma pista de pouso e, após seu motor parar por falta de combustível, fez um pouso planado perto de Ostia. 2 dias depois, ele repetiu o feito, derrubando 2 Lightnings e mais um B-17, sendo mencionado nos despachos oficiais em 30 de agosto. No dia seguinte, Gorini foi ferido e hospitalizado após um pouso forçado, convalescendo quando a Itália assinou seu armistício com os aliados em 8 de setembro. No dia 12 de outubro, o coronel Ernesto Boto fez um apelo pelo rádio, chamando por voluntários para integrar a nova Aeronautica Nazionale Repubblicana, Força Aérea da República Social Italiana fundada para Mussolini na parte norte do país. Gorini atendeu ao chamado. Após 3 anos voando lado a lado com os alemães no Canal da Mancha, Grécia, Egito e Tunísia, eu havia me tornado amigo de muitos deles, particularmente no JG-27. Eu não era um vira-casaca e não lutaria contra os meus amigos alemães. Iria proteger as cidades do norte da Itália do bombardeio, o máximo que eu pudesse. Em 1º de dezembro, Gorini foi integrado à 1ª Esquadrilha do 1º Grupo Cacchia da ANR, comandado pelo capitão Adriano Visconti, com a missão de proteger o núcleo industrial italiano que ainda produzia o Mach C-205. No dia 30 de janeiro de 1944, Gorini derrubou 2 caças P-47 Thunderbolt do 325º Grupo de Caça dos Estados Unidos, e no dia seguinte levou ao chão um P-38 Lightning de reconhecimento. Em 11 de março, Gorini derrubou uma fortaleza voadora sobre Veneza, seguido por um P-47 em 6 de abril sobre Gorizia. E, por fim, no dia 24 de maio, sobre Parma, suas armas levaram ao chão um B-24 Liberator. Em 15 de junho, Gorini mais uma vez decolou para interceptar bombardeiros, mas acabou cercado por vários caças inimigos e, tendo seu Veltro seriamente danificado, saltou da aeronave. Temendo ser metralhado enquanto descia, Gorini atrasou a abertura do seu paraquedas e atingiu o chão com força, machucando seriamente as costas e perdendo os sentidos. Levado a um hospital, ele recebeu alta, mas devido ao ferimento foi afastado do voo pelo restante do conflito. Luigi Gorini se tornaria o mais bem-sucedido piloto italiano a sobreviver à Segunda Guerra Mundial, tendo atingido 24 vitórias aéreas, se tornando também o maior as do Mach C-205.
Tendo recebido dos alemães as 2 classes da Cruz de Ferro e 3 medalhas d'argento, ou medalha de prata ao valor militar, ele retornou à nova Força Aérea Italiana, vivenciando a transição para a Era dos Jatos. Em 1958, ele se tornou o único piloto de combate a servir na Regia Aeronáutica e na Aeronáutica Nazionale Republicana a ser condecorado com a maior honraria italiana por bravura, a Medalha d'Oro ao valor militar. Mas seu histórico a serviço da ANR fez com que lhe fosse seguidamente negada a promoção ao oficialato, e ele somente foi promovido a tenente quando aposentou-se em 1979, aos 62 anos de idade. Em sua aposentadoria, Luigi Gorini tornou-se amigo do as-britânico Peter Townsend, e sendo também amigo de Enzo Ferrari, levou o inglês para dirigir um carro de Fórmula 1 em Maranello. Gorini foi convidado diversas vezes para ir aos Estados Unidos, mas nunca foi. Figura constantemente presente nas datas comemorativas da Força Aérea Italiana e homenageado por diversas unidades da Força. Luigi Gorini faleceu no dia 8 de novembro de 2014, aos 97 anos de idade. Gostou da história aí? Então corre lá na nossa loja e garanta já sua camiseta e caneca do Mach 205 do Luigi Gorini e também de muitos outros Warbirds que você já gosta e vai adorar. Todo o estoque tá em promoção e o link tá bem aqui na descrição. Se você gosta do nosso trabalho e quer colaborar com o canal, pode fazer isso mandando um pix pra gente ou então colaborando lá no Apoia-se, porque dessa maneira você entra pro nosso grupo VIP do WhatsApp e discute as próximas pautas comigo. Eu já vou agradecendo a todo mundo que tá ajudando, mas em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você ficou curioso e quer comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, vou deixando o link deles bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve aí no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.